mas nós vamos falar um pouquinho sobre Páscoa, né, sobre os mistérios pascais. Para a gente poder entender a nossa Páscoa cristã, hoje, nós precisamos entender um pouco o sentido da Páscoa desde a sua origem. Se nós não entendermos o que é a Páscoa judaica, a gente não consegue entender o que é, né, a Páscoa cristã. Porque a Páscoa cristã, ela é fruto, né, da Páscoa judaica. Não é que ela nasceu, não. Nosso Senhor não adaptou a Páscoa antiga para a Páscoa nova. Mas aquilo que Deus fez com o povo no Antigo Testamento, né, Jesus Cristo fez de maneira mais eficaz. Então, para a gente poder entender um pouquinho como era a Páscoa, nós precisamos entrar no contexto da Sagrada Escritura, desde a sua fundação. Só um dado histórico, né? A primeira Páscoa, né, celebrada pelos judeus quando saíram do Egito, porque o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Nós seguimos o calendário gregoriano e os judeus seguem o calendário judaico. Então a primeira Páscoa deles foi no ano de 2283 do calendário judaico, né? Visto que a saída foi 1478 anos antes da vinda de Cristo. Então, os judeus celebraram 1478 Páscoas, do modo deles, até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele vai nascer só no ano 3761 do calendário judaico. Que o ano é o primeiro ano do primeiro século da nossa era. Então, é o tempo antes de Cristo. Quem lembra das aulas de história aí com o Zé Antônio, né? É o tempo antes de Cristo e o tempo, né, depois de Cristo. Por que que Deus instituiu a Páscoa? O povo de Israel, o povo de Deus, era cativo no Egito, escravo. E Deus queria então libertar o povo de Israel, o povo de Deus, que era escravo lá. Então, Deus começou a fazer ameaças ao faraó do Egito. Então, Deus manda lá 10 pragas. A gente não vai entrar em todo o contexto de escravidão e de praga, para não... senão a gente vai até meia-noite hoje, né? Então, Deus manda aquelas pragas. O Egito é flagelado por Deus por aquelas pragas, até que o faraó, com 9 pragas, endureceu ainda o coração, não deixa que o povo de Israel saia e vá para a terra de Canaã. Então, Deus resolve instituir a Páscoa. Deus diz a Moisés, né, o seguinte texto que nós vamos ouvir agora. Está no livro de Êxodo, capítulo 12. Está escrito assim: O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio de todos os meses. Falai a todo o ajuntamento dos filhos de Israel e dizei: No 10º dia de cada mês tome um cordeiro por família e por casa. Mas se o número de pessoas é menor do que se pode bastar para comer o cordeiro, tomará o seu vizinho que estiver próximo da sua casa, segundo o número de pessoas que bastar para comer o cordeiro. O cordeiro será, vamos gravar essas características. O cordeiro será de 1 ano, sem defeito, macho. Com o mesmo rito tomareis também um cabrito, e o guardareis até o dia 14 desse mês. Toda a multidão dos filhos de Israel o imolará à tarde. E tomarão o seu sangue e poluão sobre as ombreiras e sobre a verga das portas nas casas, em que eles hão de comer. E nesta mesma noite comerão as carnes do cordeiro assado no fogo, com pães ázimos e alfaces bravas. Não comereis nada cru, nem cozido em água, mas somente assado no fogo.
comer-lhe-eis a cabeça, o pé e os intestinos. Nada ficará dele até amanhã. O que restar será queimado no fogo. E comê-lo-eis deste modo. Cingireis os vossos rins, e tereis sandálias nos pés, e bordão nas mãos, e comerei às pressas, porque é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todo o primogênito da terra do Egito, desde homens até animais. E executarei os meus juízos sobre os seus deuses. Eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para vós um sinal. Nas casas em que morardes, eu verei o sangue e passarei adiante, e não haverá em vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um dia memorável, e vós o celebrareis às vossas gerações com um culto perpétuo como dia solene do Senhor. Comereis pães ázimos durante 7 dias. Depois do primeiro dia, não se achará fermento em vossas casas. Todo que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, perecerá, porque perecerá aquela alma no meio de Israel. O primeiro dia será santo e solene. O último dia será festa igualmente venerável. Neles não farão obra nenhuma servil, exceto aquelas que pertencerem ao comer. Então, a instituição da Páscoa é essa. O que Deus mandou? Deus disse que mandaria uma praga e que eles celebrassem uma festa. Que jejuassem por 7 dias com pão sem fermento, e no 7º dia, que é o 14 de Nisan, que a gente fala, matassem um cordeiro, assassem no fogo, comessem com ervas amargas, amarrassem os cintos e colocassem cajado na mão do dono da casa e comessem às pressas, porque era a Páscoa. Depois que fosse queimado o que sobrava, e o sangue passava no batente da porta, em todo o batente da porta. E Deus então, durante aquela noite, feriu a terra do Egito. O anjo de Deus passou sobre aquele lugar, e todas as casas onde não tinha o sangue do cordeiro nas portas foram os primogênitos exterminados, inclusive o sucessor do trono, o filho de Faraó. Foi uma mortandade muito terrível que houve em toda a terra do Egito, quando Deus instituiu a Páscoa. Todos os anos, por conta disso, depois, o faraó então liberta o povo de Israel, porque vê o filho morto, vê as crianças mortas, vê que ele não pode mais lutar contra Deus. Então ele liberta o povo sai, e Deus manda que no dia 14 de Nisan, toda Israel perpetuamente celebrasse esta Páscoa. E como que eles fazem? Então, como o calendário deles é diferente, a data pascal também deles é diferente. Eles preparam um jantar com cordeiro assado ou uma asa de galinha, se não tiver o cordeiro. Hoje é mais costume os judeus fazerem com asa de galinha, para memorizar as juntas e a parte exterior de fora da carne. Ervas amargas ou alface amargo, salmoura e vinho. Então, as mulheres acendem as velas, eles vão para a sinagoga, tem as orações, tem os cantos, depois eles voltam para o jantar de Páscoa. Fazem todas as leituras. Depois que fazem as leituras, benzem o vinho. Aí eles tomam 4 cálices de vinho durante as leituras, comendo pão ázimo, erva amarga, com salmoura, e depois, por último, que eles comem a carne do cordeiro, memorizando tudo aquilo, né, que eles viveram, né, na primeira Páscoa no Egito. Qual que é o sentido da erva amarga que eles comem? É o sofrimento do povo, para relembrar o sofrimento, a amargura dos filhos de Deus que sofreram escravos no Egito. A salmoura lembra as lágrimas do povo que chorava e suplicava a Deus que tivesse misericórdia, tirassem eles de lá.
o sangue e o cordeiro era o sacrifício que fazia pelos pecados. Porque no Antigo Testamento não existia o sacramento da confissão. Quando alguém queria fazer a expiação do pecado, pegava um animal puro, sem defeito, levava no templo, os sacerdotes matavam aquele animal, aspergia a pessoa com o sangue daquele animal e queimava no altar. E aí, se a fumaça subisse, junto com o incenso, para o céu, Deus tinha aceito aquele sacrifício, o pecado da pessoa estava perdoado. A fórmula de perdão de pecado para o povo de Israel era esta, não tinha outra maneira de se pedir perdão a Deus, a não ser fazendo o sacrifício de animais. Então, eles repetem esta mesma coisa todos os anos, para lembrar, né, o sofrimento do povo de Israel. Porque Deus mandou que fizesse. Esta ceia será uma ceia memorável por todas as gerações, para que se lembrem que hoje é a Páscoa do Senhor. Então, a gente precisa entender esse conceito, que a Páscoa instituída por Deus tinha que ter o quê? Erva amarga, salmoura, cordeiro, sangue. Isso é muito importante que a gente vai lembrar. Cantos, orações e leituras, que não é muito diferente da nossa Páscoa. Com o passar do tempo, eles foram celebrando essas Páscoas. Nosso Senhor Jesus Cristo aparece na história, né? Nosso Senhor aparece no ano 1 do século I, que no calendário deles é o ano 3761. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasce, né, na história, e começa então a preparação para a grande Páscoa. O objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, se encarnou, não foi para curar ninguém, não foi para fazer milagres, não foi para nada. O objetivo principal que Jesus veio a este mundo foi para morrer na cruz. Este é o objetivo de Deus nosso Senhor. As graças, as curas, os milagres, isso é consequência que foram acontecendo durante o tempo. Mas a finalidade da vida de Jesus Cristo foi imolar-se na cruz. Então, nosso Senhor Jesus Cristo começa, e no dia 14 de Nisan, né, para nós a gente celebra na Quinta-feira Santa, Jesus então reúne-se com os discípulos para fazer a Páscoa, com os 12, somente os 12. Jesus então amarra uma toalha na cintura, lava os pés dos 12, dá um novo mandamento, que amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Dá um novo mandamento. E Jesus então pega o pão ázimo, parte e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Pega o cálice, benze e diz: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós e por muitos para o perdão dos pecados, fazei isso em memória de mim. Mas engraçado que na Páscoa de Jesus, nesta Páscoa, nesta noite, a Bíblia narra todos os fatos que aconteceram. Só faltou uma coisa: o cordeiro. Não tinha cordeiro. Jesus tinha o vinho, o pão, as ervas, a salmoura, mas nesta Páscoa não tinha o cordeiro. Isso foi proposital. Hoje a gente entende. Porque naquela noite, Jesus institui o sacramento da Eucaristia. E ele se torna para nós, então, o Cordeiro Pascal. Ele se dá a nós. Ele não tinha morrido, mas é a prefiguração, né? Quando ele parte o pão e quando nosso Senhor benze o cálice e diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Então, ele está prefigurando para os apóstolos aquilo que ia acontecer na Sexta-feira Santa. Ele já estava fazendo o sinal da imolação do cordeiro.
né, que é o verdadeiro Cordeiro, aquele que tira, né, o pecado do mundo. Então nós vemos que Cristo vem, nesta noite então, ele faz a ceia com os apóstolos, institui a Eucaristia, institui o sacramento do sacerdócio, porque ele ordena, né, nesta noite os apóstolos. É por isso que ele estava somente com os 12, né, com os 12 naquela noite. Ele institui, né, e ele então começa aí o mistério da nossa Páscoa. A gente começa a entender a nova Páscoa a partir desta noite, desta tarde, em que Nosso Senhor celebra, né, a ceia com os discípulos. É por isso que a igreja hoje chama de Tríduo Pascal, né? O Tríduo Pascal é por conta disso. São 3 dias em que nós celebramos a Páscoa em memória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na primeira noite, na ceia, Nosso Senhor parte o pão, benze o cálice, institui a Eucaristia e institui o sacerdócio. Depois, naquela mesma noite, Nosso Senhor sai. Judas foi entregá-lo e Nosso Senhor vai, então, no Getsêmani e chora, e sua sangue, e começa, então, a sua agonia. Lembra que na Páscoa judaica, o que tinha que ter na mesa? Ervas amargas e salmoura, que lembravam que a amargura e as lágrimas. Nosso Senhor, então, vai em extrema amargura, Ele mesmo, no Getsêmani, chora, derrama suas lágrimas, sua sangue, numa agonia extrema, para fazer união com a Páscoa antiga, a ponto que os anjos de Deus vêm consolá-lo. E a agonia de Nosso Senhor foi tão extrema que ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Porque de tanta agonia que ele estava. Uma pessoa, falando no sentido médico, né, para chegar a suar sangue, tem que ser uma agonia profundíssima. Então veja que quão terrível foi a agonia, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, nesta noite onde ele inicia o nosso período pascal. Então ele vai lá, não tinha as ervas amargas, é ele que fica em amargura, não tinha a salmoura pascal, é ele então que chora e derrama as lágrimas, né, pelos nossos pecados, pelo sofrimento, né, que teria que passar. Então Nosso Senhor, naquela noite, é preso, amarrado. Lembra lá na leitura do Antigo Testamento? Pegue um cordeiro, prenda-o por 7 dias. Né? Nosso Senhor é preso, amarrado. Então é levado a julgamento na casa de Anás, na casa de Caifás, e vira. E leva Jesus para lá e para cá, e é flagelado, e é coroado de espinhos, né? Na Páscoa antiga dizia que o cordeiro tinha que ser macho e sem defeito. Então eles começam a procurar pecado em Jesus, motivo de blasfêmia para poder condenar a morte. E eles não encontram. Jesus é morto porque houve uma pressão do Sinédrio, porque eles não encontraram crime. Da mesma forma que o cordeiro judaico tinha que ser sem defeito, Nosso Senhor também era, né, o cordeiro sem defeito. E Nosso Senhor, então, é conduzido na sexta-feira de manhã para o Calvário, ele é crucificado e morre na cruz, dá a sua vida, né, imola-se como o cordeiro pascal. Né? Então, Nosso Senhor, quando morre na Sagrada Escritura, no Evangelho, acho que da sexta-feira da Paixão, que é o Evangelho de João, fala lá, que deu um terremoto e o véu do templo abriu de alto a baixo, rasgou-se. Por que fala desse véu do templo? Vamos imaginar que aqui fosse o templo, a sinagoga de Jerusalém. Então, naquele primeiro degrau para lá, o povo entrava. Na segunda parte do santuário, só os sacerdotes entravam. E aqui havia uma cortina que separava o candelabro, o altar do incenso, com o lugar onde ficava a Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Então, só o sumo sacerdote
passava por aquele véu e entrava lá, onde estava a presença de Deus, e levava então a oferta do povo, que era o quê? O sangue do animal. E na hora que Jesus morre, o templo de Jerusalém treme, e este véu é rasgado. E por que esse véu é rasgado? Porque Jesus Cristo, então, aboliu o sacrifício judaico. E ele instituiu, pela sua morte, a nova Páscoa. Então, nós vamos ler aqui, para a gente poder entender, uma citação da carta de São Paulo Apóstolo aos Hebreus. Quer ver? Deixa eu ver o capítulo aqui, para a gente não ler. Hebreus 9, de 11 a 14. Mas Cristo, vindo como pontífice dos bens futuros, passando pelo meio de um tabernáculo mais excelente e perfeito, não feito por mão de homem, isto é, não desta criação, e não com o sangue de bodes e de bezerros, mas com o seu próprio sangue, só uma vez, no Santo dos Santos, depois de ter adquirido a redenção eterna. Porque o sangue dos bodes e dos touros e a cinza de uma novilha aspergidos impuros não santifica quanto à pureza da carne. Quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Santo, que se ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras da morte para servirmos ao Deus vivo. Então mostra o quê? Que Cristo, nosso Senhor, ele então assume, né, os nossos pecados, e ele se dá a Deus, nosso Senhor, como paga. Então, nós temos daí então o Cordeiro Pascal, que é Cristo, o sangue, que foi o sangue de nosso Senhor que foi derramado, né, pela nossa salvação, e começa então, né, ali o segundo dia do mistério da nossa Páscoa. Nosso Senhor é sepultado e colocado no sepulcro, o povo vai embora, as mulheres vão embora, Nossa Senhora vai para casa e começa então aquela espera. Os discípulos enfraquecem na fé, as santas mulheres já não acreditavam na ressurreição, porque de manhã cedo elas foram lá para ungir o defunto. Se elas acreditassem que Jesus ia ressuscitar, elas não iam preparar, né, as especiarias para ungir o corpo dele, porque ele disse que na manhã do domingo ele ia ressuscitar. Mas é engraçado que todas elas vão, mas Nossa Senhora não vai com elas. Nossa Senhora fica em casa. Por quê? A fé da igreja, toda a crença na ressurreição, no mistério de Cristo, se resumiu unicamente em Nossa Senhora. Todos ficaram desiludidos, ela morreu, ela acabou, né? Não vai acontecer, né? Mas Nossa Senhora não, ela fica em casa e espera, porque ela tinha certeza que Nosso Senhor, após todo aquele sofrimento, né, iria ressuscitar. E realmente Jesus ressuscita naquela madrugada de domingo. E não é isso fato bíblico, né, segundo as revelações de Santa Catarina Emerick. Jesus então de madrugada vai à casa de Nossa Senhora fazer-lhe uma visita, porque ele já tinha ressuscitado dos mortos, e como ela que manteve a fé, Nosso Senhor vai junto com todos os santos que estavam no limbo, que agora tinham salvação, porque tinham que sair do vale da morte. Então eles vão à casa de Nossa Senhora, e quando ele a chama, ela sai na porta, ele com todos os santos do Antigo Testamento e todos os que haviam morrido, que estavam ali. Então ele fala: esta é Maria, a minha mãe. Apresenta ela a comunhão dos santos, né? Conversa, os santos sobem para a glória de Deus, ele conversa com ela e volta para o jardim. Quando ele volta, quem está lá? Maria Madalena, chorando. E quando ela vê aquele homem que vem, ela fala: aonde o Senhor colocou o meu Senhor? Ela não conheceu a Jesus. Ela achou que era um jardineiro, mas Jesus vinha vindo da casa de Nossa Senhora. Então, quando ele chega lá e ela pergunta, e ele diz para ela: Maria,
ele chama ela pelo nome, e ela reconhece a voz de Jesus, e ela diz Rabone, né, que quer dizer mestre, e ela vai pôr a mão nele, e ele fala, não me toques até que eu volto para o meu pai. Né? Por que ele diz a ela, né, que não me toque? Porque ele já estava num corpo glorioso, e isso é o ministério, para o ministério ordenado, para os homens, né? Tocar no corpo glorioso de nosso Senhor. Por isso que no Evangelho de ontem, que é o primeiro domingo depois da ressurreição, Jesus entra, Tomé estava lá, ele fala, vem aqui, põe o teu dedo aqui. Meta o teu dedo aqui. Ele manda Tomé tocar, porque Tomé era ordenado. Madalena não, era mulher e não era ordenado. Tomé já era ordenado e era homem. Então ele vem e manda, né, que Tomé toque, né, e aí então ele se apresenta ressuscitado, né, e aí então é o ápice da nossa Páscoa cristã. A igreja, para celebrar tudo isso, ela tem os ritos pascais. Os ritos pascais, que são belíssimos. Eu estava brincando com o padre, falei, se um dia eu pudesse pedir alguma coisa ao Santo Padre, se eu pudesse lá em Roma falar com o Papa Francisco, ia pedir para o Papa por 3 Semanas Santas para nós, porque é muito bonita, né? A Semana Santa é muito rica, é muito linda, ela fervora a nossa fé, né? Porque a semelhança também da nossa semana, da nossa Páscoa, é semelhante, né, a dos judeus. Vamos lá entender então as como é que fala? Não é igualdade, fugiu o termo? A semelhança, né, dos mistérios pascais judaicos e do nosso. O que Deus mandou que o povo de Israel fizesse? 7 dias de jejum de pão ázimo, pão sem fermento. A igreja instituiu para nós a quaresma. Não 7, mas 40 dias de jejum, de penitência, de oração, de recolhimento. Por quê? Por que não só 7? Não podia ser só 7 para ser mais fácil? Não, porque o mistério de Cristo é muito, muito, muito maior do que um simples cordeirinho de Páscoa. Então nós temos que preparar bem para este momento da Semana Santa. Então, o jejum de pão ázimo do Antigo Testamento, que eram 7 dias, tornou-se para nós 40 dias. Depois nós vemos então toda esta semelhança em que tem entre o Cordeiro e Jesus o Cordeiro, entre a salmoura e as lágrimas de Jesus, entre as ervas amargas e a amargura de Nosso Senhor, né? Todo o mistério. E isso tudo vai findar para nós na vigília da ressurreição, que é na vigília pascal, né, no sábado santo. Lembrando que a palavra, eu até anotei aqui para mim não esquecer, Pessah, que é Páscoa para os judeus, né, a festa de Pessah, quer dizer passar por cima. Então a gente tem que lembrar, essa palavra, né, na língua hebraica quer dizer passar por cima. Foi o que o anjo da morte fez no povo de Israel. Aonde tinha o sangue, o anjo passou por cima e foi para outro lugar, até que devastasse os filhos dos egípcios. Né? É uma passagem, então. A Páscoa de Cristo também é uma passagem da morte, né, para a vida, através da ressurreição. Qual foi o sentido da celebração? Por que Deus mandou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa em primeiro lugar? Para 2 coisas: comemorar a libertação da escravidão, né, do povo de Israel, e a salvação dos filhos de Israel por meio do sangue do Cordeiro nas portas. Qual é o sentido espiritual da nossa Páscoa? A nossa libertação do pecado, do erro, do mundo, das coisas do mundo. Não é? Por isso que os padres pegam muito na quaresma a respeito disso. Nós cantamos cantos quaresmais que nos levam a refletir. Um dos mais belos dele é Pecador, agora é tempo. Né? Para que a gente se liberte das coisas erradas, do erro, do pecado. Né? Então, para que haja também uma libertação, para que a consequência desta libertação, da gente se livrar dessas coisas,
seja a salvação. Por quê? Nós só podemos ter a salvação das nossas almas mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra coisa no mundo que possa pagar o preço do nosso pecado, que possa apagar as nossas faltas, que possa nos reconciliar com Deus, a não ser o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse que isso tinha que ser perpetuado na igreja. Porque a salvação não foi lá no dia da crucificação. A salvação tinha que ser perpétua, para que todos quantos quisessem, tivessem acesso a essa salvação. E como que nosso Senhor fez isso? Pela Santa Missa. Qual é a definição de Santa Missa? Os catequistas não valem. Que já aprenderam isso lá no curso. Qual que é a definição de Santa Missa? O que quer dizer a palavra missa? O que é a missa? Missão. Missão. Uma missão. Sacrifício. O que é missa? Que tipo de sacrifício é a missa? Incluindo. Incruento. O que é missa? Missa é o sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós vamos assistir a Santa Missa, nós estamos indo na onde? No Monte Calvário, ver Jesus crucificado. É por isso que no altar da igreja tem que ter uma cruz. E tem que haver uma segunda cruz na igreja para que o povo possa ver. Então tem que haver uma cruz que esteja visível ao povo. Nós temos aqui em cima do altar. E o padre tem que ter uma cruz diante dele. Porque a missa não é festa, a missa não é confraternização, a missa não é reunião, a missa não é santa ceia, a missa não é nada que a gente possa imaginar a não ser o sacrifício de Cristo. Quando nós vamos à missa, nós vamos diante de Jesus crucificado. Porque ele disse que aquilo devia ser feito em sua memória. E na missa nós lembramos os mistérios pascais. Nós temos as leituras, depois nós temos a preparação da mesa, depois nós temos as palavras da consagração, que é o ápice da Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo. Depois o padre parte o cordeiro imolado, e nós rezamos o quê? Cordeiro de Deus, que tirai dos pecados do mundo, tem piedade de nós. Né? Memória de que aquele Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o verdadeiro cordeiro. Então, o padre parte o pão, e nós rezamos o cordeiro de Deus, e depois todos nós nos alimentamos. E quando nos alimentamos da Eucaristia, nós não estamos comendo simplesmente uma hóstia. Não é uma bolachinha. Não é um pãozinho bento. A Eucaristia é o verdadeiro corpo, sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está no Santíssimo Sacramento da mesma forma que ele está no céu. Nós não vemos, quando nós olhamos o pão. Quando nós comungamos, nós sentimos o gosto do pão. Tem cheiro de pão, tem formato de um pão, mas a substância que está na matéria não é pão. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma das maneiras que Deus, nosso Senhor, quis perpetuar a aspersão do sangue de Cristo sobre nós, que vivemos da nova Páscoa. Aonde mais nós podemos receber o sangue de Cristo além da comunhão? Vamos lá. Quem sabe me dizer? Aonde nós podemos receber mais o sangue de Cristo além da comunhão? Nos outros 6 sacramentos. Quando uma criança é batizada, ou um adulto, que às vezes não foi batizado quando criança, o que o batismo perdoa? O pecado original. Não é? A água perdoa o pecado? Sim ou não? Não. O que perdoa o pecado? É o sangue de Cristo.
Com os olhos humanos, nós vemos o padre derramar água sobre a cabeça da criança. Mas se nós tivéssemos olhos espirituais, nós veríamos o padre derramar sangue na cabeça da criança. Porque é o sangue de Cristo que perdoa o pecado. Quando mais nós recebemos o sangue de Cristo? No sacramento da confissão. Quando nós vamos lá com a alma emporcalhada de pecado, suja e imunda, e vamos lá com toda humildade diante do sacerdote, reconhecendo as nossas faltas, contrito, verdadeiramente contrito, e confessamos as nossas faltas, os nossos pecados, pedimos perdão, nos humilhamos diante de Deus. Quando o Padre levanta a mão e diz, eu te absolvo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, nós tomamos um banho no sangue de Cristo. Porque simplesmente as palavras do Padre não é capaz de perdoar os nossos pecados. Nós não vemos o sangue, mas espiritualmente estamos sendo lavados no sangue de Cristo. Porque o preço do nosso pecado foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós recebemos os sacramentos da igreja, quando nós recebemos, né, essas graças, nós estamos então emergidos, né, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o sangue do cabrito, passado no umbral da porta, impedia que o anjo da morte entrasse naquela casa e ferisse os primogênitos, da mesma forma é que o sangue de Cristo, recebido pela igreja, dado a nós pela igreja, nos santos sacramentos, de modo particular, no sacramento da Eucaristia, traz para nós uma graça chamada graça santificante, que é a graça que expele o demônio, a graça que nos dá força de lutar contra o pecado, a graça que nos dá força de viver a santidade, a graça que nos dá força de procurarmos a perfeição, de procurarmos ser mais fiéis a Deus, para procurarmos sermos mais fiéis à doutrina da igreja. É este sangue. O sangue de Cristo vai nos marcando, não mais as portas da nossa casa, mas através do sacramento, o sangue de Cristo marca as portas da nossa alma. E isso é uma riqueza muito grande, que a gente não consegue enxergar. Os nossos olhos humanos são incapazes de poder observar tudo isso. Mas é assim que Deus, nosso Senhor, né, permitiu e perpetuou, né, esta libertação, esta salvação, esses mistérios pascais. Para que a gente entenda melhor, né, a igreja nos oferece, né, na noite de Páscoa, o círio pascal. Por que a igreja benze esta vela, que chama círio pascal? Primeiro, quando o povo de Israel saiu do Egito naquela noite, o anjo exterminador passou, como que eles iam caminhar no deserto? Pelo escuro. Não tinha jeito. Então Deus fez aparecer uma coluna de fogo, que ia diante deles, e fazia clarão, para que eles pudessem caminhar. Coluna de fogo. Durante a noite tinha fogo, e durante o dia tinha uma nuvem e fazia sombra. De modo que eles eram guardados por Deus, tanto pelo fogo durante a noite, quanto pela nuvem durante o dia. O círio pascal simboliza a coluna de fogo. Por isso que ele tem que ser maior do que as outras velas. Esse aqui é um doméstico, né? É um círio que se põe em casa. Mas veja que o da igreja geralmente é um círio grande, né, para representar a coluna de fogo, né, que guiou o povo de Israel. O círio tem que ser feito de cera de abelha, liturgicamente, de cera de abelha. Hoje, esse ano, quem comprou o círio da família, que foi bento com o fogo da vigília pascal, teve a oportunidade de levar para casa de cera de abelha. Por que faz de cera de abelha? Porque a abelha é um animal puro. A abelha é assexuada. Ela não se reproduz sexualmente. Ela é virgem, ela é pura. A abelha rainha se reproduz. Mas as abelhas operárias que fazem o mel e a cera, não. Elas são assexuadas.
Então simboliza o quê? A pureza de Cristo. Por que se usa a cera? A cera não é uma fabricação assim, por exemplo, assim, que é o resto que sobra do mel ou uma coisa. A abelha tem 8 glândulas. O suor das abelhas é que formam a cera. E elas soam muito. Então as abelhas são animais que muito trabalham. Que simbolizam para nós também a figura da Virgem Maria, que muito trabalha pela salvação das nossas almas. A pureza e o trabalho. No Círio Pascal tem que haver a imagem de um cordeiro, para que relembre que Cristo é o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Há 5 cravos de grãos de incenso e cera, que são cravejados no Círio Pascal, que lembram o quê? O que lembra os 5 cravos? As 5 chagas de Cristo. Porque através das santas chagas de Nosso Senhor, que verteram o seu sangue e deram para nós salvação. Tem que haver um alfa e um ômega. Por quê? Porque Cristo, ele é o princípio e o fim. Ele é o Senhor do tempo e ele é o Senhor da história. Ele é todo o cumprimento do Antigo Testamento e toda a glória vindoura que terá no futuro é por Cristo. É por isso que na Santa Missa, quando termina a oração eucarística, o padre pega o cálice, a patena e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Né? Que chama-se doxologia, o encerramento, né, da oração eucarística. Porque tudo na vida cristã nós só podemos oferecer a Deus se for por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele que se imolou, né, por nós. Nós não tínhamos merecimento diante de Deus nenhum, como também não temos hoje, né, merecimentos diante de Deus. Mas o sangue de Cristo nos garante isso. Nos garante o céu, nos garante o perdão dos pecados. O sangue de Cristo nos garante a vida eterna, para os que quiserem, é claro. Né? Porque a salvação não é que porque Cristo morreu que todo mundo vai se salvar. Não, é os que querem. Por isso que na tradução da Sagrada Escritura, quando fala do cálice, fala lá: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós e por muitos, para o perdão dos pecados. Porque a salvação veio para todos, mas são poucos que recebem. Então, porque querem, né? A salvação é individual, é eu que tenho que escolher a minha salvação ou a minha condenação. É por isso que nas palavras da consagração está assim. Então há as inscrições do ano, né? Que é do ano que nós estamos celebrando esta Páscoa. E quando o padre acende naquele fogo que é bento, o Círio Pascal, e entra na igreja, levanta o círio e canta: eis a luz de Cristo, né? Com a nova coluna de fogo que foi inaugurada para nós, para mostrar o quê? Que somente como o povo de Israel andou atrás daquela coluna de fogo no Antigo Testamento, em busca da salvação, da libertação, e em busca da terra prometida, só aqueles que andarem através e atrás da luz do nosso Senhor Jesus Cristo, também encontrarão um caminho seguro de salvação. Né? É por isso que a igreja, então, faz e benze, né, o Círio Pascal na noite, né, de Páscoa, e durante os 40 dias esse círio fica num lugar solene, né, e para nós. Qual é o outro sinal da Páscoa que nós usamos muito para nós? A água do batismo. Né? Veja que a água do batismo, ela é benta também nesta noite de vigília. Por quê? Porque ela é o penhor da nossa salvação. E podem reparar que durante o rito da missa, durante a bênção da água, o padre vai lá e mergulha o Círio Pascal 3 vezes na água. E fala lá: venha sobre esta água
a força do Espírito Santo. Venha sobre esta água a força do Espírito Santo. Venha sobre esta água a força do Espírito Santo. Ele mergulha então e imerge o Círio Pascal na água. Por quê? Para que Cristo nosso Senhor, a coluna de fogo, o Cordeiro Pascal então, consagra aquela água com o Espírito Santo, para que todos aqueles que forem batizados no decurso daquele ano, então recebam todas as graças e toda a plenitude de nosso Senhor, que foi dado para nós no tempo da Páscoa, né, pela sua Páscoa. Vamos lá. A Páscoa também, ela tem, só para encerrar, acho que já deu tempo, né? Já, né? Já deu uma hora aí já. A Páscoa, ela tem diversos outros símbolos, mas um interessante que eu gostaria de partilhar é o ovo. Não o ovo de chocolate, que isso aí é comércio. Isso é comércio, né? Mas o ovo em si, o ovo de galinha, ele é um símbolo de Páscoa. Antigamente, as famílias mais antigas, não sei se a Olga lembra disso, ou a Silene, não sei, né? A dona Neuza lembram dessas coisas. Na manhã do domingo de Páscoa, a nossa mãe, a nossa avó, cozinhava o ovo enrolado na palha benta do domingo de Ramos. Lembra disso? Né? Fazia o ovo, amarrava a palha benta em forma de cruz no ovo e cozinhava, e era a nossa primeira refeição do domingo de Páscoa, era aquele ovo cozido. Por que a gente comia isso? Aquele ovo, falava que era o ovo bento, né? Viram que o ovo da Páscoa, hoje não, tem embalagens super modernas, né? A Val trouxe um para nós aqui, para a gente repartir, olha que bonito. Viram uma embalagem super moderna, né? Mas antigamente era aquele ovinho, aí tinha uma fitinha assim e outra assim. Fazia uma cruzinha, né? No ovo. Por quê? E era uma cópia do verdadeiro ovo de Páscoa. A gente amarrava o ramo bento em cruz, cozinhava e comia esse ovo na manhã do domingo, cozido naquela palha benta do domingo de Ramos. Por que o ovo é o símbolo da Páscoa? Porque o embrião, ele se forma sozinho dentro da casca do ovo. E ele fica vivo, mesmo fechado, né, bem compacto dentro da casca do ovo, ele está vivo, como Cristo ficou também no sepulcro. Quando o pintinho vai nascer, é a galinha que quebra a casca? Não. É ele mesmo, pela própria força, que rompe a casca e sai para fora. Da mesma forma de Cristo, que rompe a pedra do sepulcro sem que ninguém mexa. Ele mesmo, pela própria força, pelo próprio poder, diferente da ressurreição de Lázaro, né? Quando ele ressuscitou Lázaro, o que ele falou? Retirem a pedra. Lázaro, venha para fora. O que era mais fácil para Jesus? Mandar a pedra sair do caminho ou ressuscitar um defunto? Ele podia também fazer esse milagre, né? Falar para a pedra, sai da frente, venha Lázaro. Ele podia, mas não. Mas na própria ressurreição de Cristo, ele rompe a pedra do sepulcro e ele sai para fora, né, pelo próprio poder, assim como o pintinho, né, rompe e sai da casca, né, do ovo da galinha. Então o ovo, ele é um dos maiores símbolos da Páscoa, né, que faz lembrar para a gente a ressurreição. Tanto é que a minha avó não deixava a gente comer ovo na sexta-feira. Comia só no domingo da Páscoa. É isso aí. É. Antigamente tinha esses costumes. A gente não bebia nem leite, porque o leite vem do sangue da vaca. A gente não bebia nem leite, né? Deixava tudo para o domingo da Páscoa, porque era a grande festa, né, da igreja. Então, qual que é o sentido da gente meditar sobre isso? Que quem instituiu a Páscoa foi Nosso Senhor, foi Deus Nosso Senhor no Antigo Testamento, para a libertação do povo, mas Cristo é que vem dar a verdadeira libertação. É Cristo que vem dar a salvação. É Cristo Jesus que nos oferece, né, a redenção, o prêmio eterno, através do seu sangue. Eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo, e eu achei muito interessante, que ele diz que a Igreja Católica não espera o domingo de Páscoa para cantar vitória, tu reinarás.
ela já canta na Sexta-feira Santa. Né? Vitória, tu reinarás. Por quê? Porque a nossa vitória não está na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória está na sua crucificação. Porque através da morte de nosso Senhor, do seu sacrifício, é que Deus nos abriu e nos deu direito de nós entrarmos no céu. Né? Nós temos direito de salvar as nossas almas pelo sangue de Cristo, pela cruz de nosso Senhor. A ressurreição é a glória de tudo, né? É o cumprimento, né? A prefiguração daquilo que nós vamos viver futuramente. Por isso que Cristo vence, Ele é Deus, Ele não podia ficar no vale da morte, Ele é Deus, então Ele tinha que ressuscitar para cumprir a sua palavra, né? Mas toda a força cristã, todo o empenho de busca de santidade para nós é na cruz de nosso Senhor. É ali que a gente vê. E a gente tem que assumir o nosso lugar ali. Se nós pegarmos um crucifixo, aqui tem nós vemos que Jesus está crucificado, né? Jesus está crucificado. É uma imagem que representa, né? Jesus está crucificado. Mas este lado da cruz está vazio. E por que este lado da cruz está vazio? Quem sabe me dizer? Aqui é o nosso lugar. Quem quer ser fiel a Deus tem que assumir o seu lugar. Quem quer salvar a sua alma tem que assumir o seu lugar. Aqui é o nosso lugar. O nosso lugar não é o trono sentado à direita de Deus. O nosso lugar é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz no Evangelho: quem quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga. Aqui está o nosso lugar. Se eu não me sacrificar, se eu não fizer penitência, se eu não me mortificar, se eu não seguir os passos do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nada vale a minha carreira cristã. Nada vale. A Igreja Católica é a única igreja que fala do sofrimento, que fala da penitência, que fala do sacrifício, que fala da renúncia. A Igreja Católica não promete casa boa e nem carro bom para ninguém. Não promete vida de prosperidade para ninguém. Aqui nós não prometemos vida boa e vida fácil para ninguém. A gente escuta muitos reclamarem assim: ah, quando não ia na igreja, parece que tudo caminhava bem. Eu comecei na igreja, já virou tudo. Parece que tudo que é de ruim cruza no meu caminho. Vamos assumir o nosso lugar. Vamos assumir o nosso lugar. Aceitar as contrariedades. Viver a nossa fé. Renunciar às nossas vontades. Renunciar aos nossos desejos. Renunciar ao nosso pecado. Assumir o nosso lugar na cruz de nosso Senhor. Porque só ela, só a cruz de nosso Senhor, ela é o penhor, né? E a força, e é nela que nós encontramos, então, toda a graça, né, para a nossa salvação. Então, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo nada mais é do que isso, né? Relembrar todo este caminhar de nosso Senhor na sua via dolorosa, na sua ressurreição, no seu sofrimento, né? Para fortalecer então a nossa fé e nos dar também, né, através da aspersão do seu sangue, né, o direito, né, de nós alcançarmos a vida eterna no céu.